adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Verdade aplicada. Adorar a Deus é mostrar dedicação total, amor e respeito a Ele. Os objetivos dessa lição é mostrar o perigo que acarreta as alianças ilícitas, incentivar a busca pela perfeita adoração, apresentar o verdadeiro valor da adoração. Texto de referência é 2 Crônicas, capítulo 17, verso 2, 3, 4, 5 e 6. E pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Balaíns. Antes buscou a Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão. E toda Judá deu presente a Josafá, e teve riquezas e glórias em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos dos bosques de Judá. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Senhor meu Deus, mais uma vez, meu Pai, na Tua presença, para te agradecer, meu Senhor, por esta oportunidade, por este privilégio de estar na Tua casa, para juntamente com os meus irmãos te adorar, te exaltar e aprender e viver a Tua palavra, meu Senhor. Papai, nos dê força, nos ajuda, abençoa os Teus filhos, meu Deus, que por alguma razão ou motivo não estão aqui essa manhã, alguns sem força, alguns porque não podem estar, mas o Senhor é aquele que abençoa, aquele que dá força, aquele que fortalece, aquele que ajuda. E nessa manhã nós te pedimos e suplicamos e intercedemos pela vida dos nossos irmãos. Meu Senhor, também abençoa o teu filho, o teu servo que preparou a aula, meu Senhor. Que teu Espírito Santo possa lhe fazer lembrar. Nos ajuda, Senhor, a viver e a andar conforme a tua palavra. Nos ajuda a aprender e viver a tua palavra. Senhor, continua conosco, porque assim como a tua graça nos basta, a tua presença é suficiente esta manhã. A tua presença é suficiente para curar, para abençoar, para restaurar, para dar força, para avivar a tua igreja, meu Senhor. A igreja é tua e as portas do inferno jamais prevalecerão contra a tua igreja. Assim eu te peço em teu nome, Jesus Cristo, e te agradeço porque eu sei que tu és bom, tu és fiel, tu és eterno e soberano. Eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus Cristo. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos, podemos tomar vosso assento. Também quero saudar aqui os irmãos que estão acompanhando essa aula online ou que futuramente estarão assistindo essa aula também. Quero aqui agradecer ao Senhor pelo grande privilégio, de estarmos aqui, pois já se passaram um mês, do processo que eu passei devido à Covid, mas graças a Deus estamos recuperados para a glória do Senhor. Meus irmãos, hoje nós temos aqui uma lição muito abençoadora, porque essa lição ela trata não somente de um ponto interessante que nós destacamos sempre nos cultos, quando se fala de Josafá, a gente sempre lembra da história de Josafá, da batalha que ele pelejou e com louvor eles venceram, Então a gente sempre lembra disso, e inclusive tem louvor referente a essa batalha, A irmã Raquel Silva, ela tem um cântico referente a essa passagem. Só que nós temos aqui não só o destaque dessa passagem. A nossa lição aqui ela é bem mais abrangente. A nossa lição ela busca falar um pouquinho mais sobre a vida do rei Josafá e como esse rei, ele esteve reinando durante 25 anos em Israel, em Judá, e esse rei, como foi o reinado dele.
interessante que hoje nós vamos ter alguns aprendizados que vai trazer uma grande relevância, principalmente no nosso dia a dia, porque vamos falar sobre o grande perigo, né, com alianças, né, grande perigo de união, né, de julgo desigual. Isso é muito importante destacar. A nossa lição, ela começa aqui na introdução destacando algo importante, que fala: Deus nos criou para que o adoremos. Nesta lição veremos que o rei Josafá entendia bem este princípio. Por adorar a Deus, ele pôde contemplar a salvação do Senhor, que pelejou a batalha em seu favor. Meus irmãos, então nós iniciamos aqui destacando que Josafá, ele conhecia essa situação, né? A adoração, né? Isso que faz parte da vida do cristão. E quando nós falamos de adoração, nós não falamos somente de louvor. Por quê? A palavra adoração, né, nos termos hebraicos e gregos, ela é muito mais do que um louvor. Às vezes a gente confunde essa questão de adorar a Deus com louvor, mas no original, essa palavra ela também tem um significado de servir, de serviço ao Senhor. Então, quando nós falamos em adorar a Deus, nós não estamos somente se referindo a um momento de culto, a um momento em que nós estamos cantando, a aqueles que têm o dom de louvar, aqueles que têm uma voz para cantar. Não, quando a gente fala de adoração, nós falamos de algo muito mais abrangente. Então, quando nós falamos de adoração, nós falamos de servir ao Senhor. Então, a nossa vida, a vida do cristão, ela é pautada em adoração. E Josafá mostra isso na sua vida. Josafá, ele é um exemplo, né, em muitas coisas para nós, e principalmente um exemplo de um adorador. Quando nós entramos no ponto 1, fala sobre o rei Josafá. Esse rei, né, que com a divisão dos reinos, ele foi rei em Judá, onde estavam duas tribos ao sul, né, e neste lugar estava Jerusalém, onde estava o templo, e a outra parte, o reino de Israel, que estava as 10 tribos ao norte. Josafá reinou nessa tribo que estava ao sul, que era conhecido como o reino de Judá. Então Josafá, ele foi rei de Judá, e ele foi rei aproximadamente entre 872 a 848, assumindo o reinado com 35 anos de idade. Ou seja, com a minha idade, ele já estava sendo rei de Judá. E ele reinou durante 25 anos. O seu pai, rei Asa, foi um rei que não seguiu os princípios do Senhor. Os irmãos depois podem acompanhar em 1 Reis, capítulo 22, até os versos anteriores, vai mostrar que o rei Asa, ele não seguiu os preceitos de Deus. E quando a gente vê agora aqui o seu filho reinando, a gente poderia pensar: opa, se o pai não foi um bom exemplo para o filho, o seu filho também vai ter um mau reinado. E Josafá mostra aqui que não é exatamente isso. Por mais que o seu pai não foi um bom rei, ele mudou essa trajetória, ele mudou o rumo das coisas, porque ele decidiu fazer o que era certo, ele decidiu fazer as escolhas corretas. E a Bíblia nos mostra que no terceiro ano do seu reinado, ele fez o quê? Ele resgatou o ensino dos mandamentos do Senhor e apregoou isso aonde? Em Judá. Então nós vemos aqui já o serviço dele a Deus, o serviço em adoração. Então, de você estar aqui nessa manhã, você está aí na sua casa, né, adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, isso é uma forma de você estar adorando a Deus, porque você está buscando compreender, aprender e crescer mais em Deus, edificando a sua vida, edificando a sua alma na palavra de Deus. Então a gente percebe aqui que Josafá, ele mostra aqui um grande exemplo. Por mais que o seu pai foi um rei mau, ele começa a tomar o quê? Ele começa a tomar um novo caminho.
ele começa a fazer um caminho diferente do seu pai. Acredito que na aula passada o irmão Geus falou muito sobre as alianças que eram feitas, né, entre os reinados. E Josafá, por ser um rei muito bom, né, a gente não pode confundir, né, bondade com o quê? Com tolice. E Josafá, infelizmente, aqui a gente vai ver na história dele que ele se deixou levar por uma aliança que não foi louvável e nem favorável. Por mais que os reis tinham necessidade de fazer aliança, por ser um período de grandes guerras, né, a gente vê depois no capítulo 20, reinos se reunindo para lutar contra Josafá, né? Então a gente percebe o quê? Que existia uma aliança entre os reinos. Só que as alianças, elas tinham um teor político, que era um teor de segurança, mas o grande problema que nós temos aqui também é a aliança no teor espiritual. Porque quando Josafá aqui, ele vai fazer uma aliança, ele faz aliança com o rei de Israel, que é a parte do norte, que dominava as 10 tribos. E quem era esse rei, irmãos? Acabe. E quem conhece a história de Acabe sabe que Acabe foi um dos piores reis na história de Israel. Acabe casou com uma mulher chamada Jezabel. E quem aqui não conhece a história de Jezabel? Aquela que, com o aval de seu marido, mandou perseguir e matar os profetas de Deus. Aquela que, com o aval do seu marido, Acabe, perseguiu Elias, buscando a cabeça do profeta Elias. Então percebe que a aliança que agora Josafá estava fazendo era uma aliança com alguém que tinha uma vida espiritual totalmente fora da presença de Deus. E como é que eram feitas essas alianças? Essas alianças eram feitas através de casamento. E Josafá permite que seu filho Joram casa com quem? Com Atalia, filha de Acabe e Jezabel, para fazer o quê? Para trazer um fortalecimento nesta aliança. E infelizmente Josafá aqui mostra, né, mostra uma falha. E eu louvo a Deus, porque a Bíblia nos mostra homens de Deus, mulheres de Deus, que não são perfeitos. Assim como Davi, que era segundo o coração de Deus, mas pecou, e a Bíblia mostra isso, né? Assim como Moisés, né, que era o homem que falava com Deus, né, diariamente, mas no momento de ira, no momento de raiva, ele feriu a rocha e não tocou, né, ele não estendeu a mão. Então assim como Abraão, que é amigo de Deus, também pecou contra Deus, né, mentindo quando desceu ao Egito. A Bíblia mostra os pontos falhos dos homens, mostrando que todos os homens são pecadores e todos nós carecemos da graça, da bondade e do amor de Deus. Com Josafá não é diferente. Josafá mostra aqui um momento, né, de falha, quando ele faz uma aliança com Acabe. E o grande problema é o quê? É que essa aliança, ela tem aqui uma situação muito complicada, porque a aliança deveria somente para fortalecer, mas a Bíblia diz que Acabe chama Josafá, e quando Josafá vai se encontrar com Acabe, Josafá chega numa grande festa. Acabe prepara uma grande festa. Acabe, ele era um cara muito esperto, né? Até o Alex aqui, ele trabalha com essa parte de vendas, marketing, sabe que para você conquistar o cliente, né, você tem que abraçar o cliente, oferecer alguma coisa, né? E Acabe faz isso. Acabe, ele recebe Josafá de braços abertos e com uma grande festa. Mas toda essa ideia era o quê? Era para unir os seus exércitos para batalhar contra os assírios em Ramat-Gileade. E Josafá, ao receber esse convite, olha, vamos lá e vamos batalhar, Josafá esquece, vamos dizer assim, né? E isso às vezes acontece conosco. O
que diz os Salmos primeiro. O que diz os Salmos primeiro? Quem lembra aqui? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então Acabe aqui traz o que? Um conselho, né? Vamos comigo para a batalha. Então assim a gente percebe que Josafá, ele era um rei bom, mas aqui ele agiu de maneira inadequada. E nós sabemos que isso quase custou a vida dele. Mas nós louvamos a Deus, porque Deus é um Deus de bondade e misericórdia. Porque mesmo Josafá falhando, né, mesmo Josafá cometendo esse erro, né, a gente percebe que Deus foi bondoso com ele e ele foi repreendido pelo Senhor. E a Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, o que? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o quê? Qualquer que recebe por filho. Então, ou seja, se Deus corrigiu a Josafá, é porque Deus amava Josafá, tinha algo maior na vida dele. Então a gente vai ver resumidamente aqui que nós vamos não só tratar de princípios históricos aqui de Josafá, como nós já falamos, né? Mas nós vamos também trazer lições para as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem esse propósito. Não é só um propósito de nos colocar historicamente, o rei Josafá foi filho do rei Asa e depois o seu filho Jorão. Não, a Bíblia não é só para nos colocar nesse conteúdo histórico, mas também para nos ensinar através dessas histórias. E no ponto 2, nós vamos ver aqui: não ande fora do que? Da vontade de Deus. E a gente dá uma continuidade naquilo que nós já iniciamos no ponto 1, que o grande erro de Josafá foi o quê? Foi fazer esta aliança com Acabe. Josafá comete outro erro mais à frente também, depois fazendo aliança com o filho de Acabe. Porém, nas duas alianças que Josafá ele faz, as duas alianças são mal sucedidas. E percebe uma coisa, quando a gente destacou sobre não seguir o conselho dos ímpios, foi justamente o que Acabe fez, né? No livro de Provérbios, no capítulo de número 22, versículo 24 e 25, diz assim: não seja companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico raivoso, para que não aprenda as suas veredas e tomes um laço e tornes um laço para a tua alma. Então aqui tem um conselho de Provérbios, esse que foi também escrito por Salomão. E Provérbios mostra aqui justamente um conselho que Salomão dá e que deve ser seguido: tomar cuidado com as companhias. Josafá não teve esse cuidado e foi persuadido. A Bíblia diz que ele foi persuadido. Quando a gente fala em persuasão, irmão, a gente fala em insistência, né? Ele foi persuadido por Acabe para fazer o que? Aliança para essa guerra. E aí Josafá falou assim: opa, mas a gente vai para essa batalha, a gente vai para uma briga aí, mas você consultou o Senhor? Você perguntou para o Senhor se o Senhor está conosco? Aí Acabe, espera aí. Aí chamou 400 profetas que tinham lá. E os 400 profetas, a Bíblia diz que eles até em transe estavam. E eles falavam assim: vai lá, o Senhor está com vocês, a vitória vai ser nossa, a guerra já está garantida. Essa era a mensagem dos 400 profetas. Todos os 400 profetas, não, é muita gente, 400 pessoas dizendo: vai, Deus é contigo, vai, Deus vai te dar a vitória. Opa, como assim? Se Deus está falando, é justamente muitas vezes o que a gente quer ouvir. A gente sempre quer ouvir boas palavras, mas será que realmente é o que Deus quer falar? Será que realmente é a mensagem de Deus? E justamente entra uma dúvida no coração de Josafá. E Josafá pergunta para Acabe: mas não tem mais nenhum profeta aqui? Aí Acabe fala que tem um profeta aí.
esse profeta aí, ele só profetiza o que eu não gosto. Olha só. Só profetiza as coisas que eu não gosto. Chama ele lá. E quando chama o profeta fala assim, o Senhor mostra que o povo de Israel vai estar nessa batalha como ovelha sem pastor. Ou seja, vocês vão perder essa batalha. Josafá teme, mas mesmo assim o que? Continua. Porque Acabe fala assim, olha, tá vendo? Só por causa disso eu vou te prender. Porque eu não vou fazer nada agora com você, porque eu vou para a batalha. E quando eu voltar, eu vou resolver o seu caso. Mas você vai ser só alimentado com pão e água. Olha o que Acabe faz com o profeta de Deus. Irmãos, se Deus hoje está vindo falar contigo que a direção que você está tomando não é adequada, ouça a voz do Senhor. Josafá, ele não ouve a voz de Deus e comete um grande erro e vai para uma batalha. E olha só que engraçado. Olha o que Acabe faz, irmãos. Chega para o Josafá e fala assim, Josafá, a gente vai para essa batalha, mas você vai vestido de rei e eu vou vestido de soldado. Estranho, não é, irmãos? Os dois eram reis, mas só Josafá é vestido de rei e Acabe é vestido de soldado. E qual era a estratégia do inimigo? Matar o rei de Israel. E quando eles chegam na batalha, o que acontece com Josafá? Ele é cercado, irmãos, pelos inimigos. E quando os inimigos estão prestes a matá-lo, olha para ele e fala, opa, esse aqui não é o rei de Israel. E Josafá consegue o quê? Fugir. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o Senhor deu um grande livramento. Quem sabe o Senhor está te dando uma oportunidade nessa manhã, um grande livramento nessa manhã, de você mudar o rumo da sua história, de você mudar o seu caminho, de você tomar outra direção. Glória a Deus. Porque o Senhor se importa contigo, porque o Senhor te ama, porque o Senhor está falando conosco, porque o Senhor, Ele tem algo maior para as nossas vidas. E Deus tinha algo maior para a vida de Josafá. Quando Josafá consegue escapar com vida, vocês sabem que ali foi o fim da história de Acabe. Acabe morre nessa guerra, né, e Josafá volta para o seu reinado. E quando Josafá volta para o seu reinado, ele é repreendido pelo profeta de Deus. E Josafá toma o caminho do arrependimento. Josafá muda a sua rota. E hoje nós podemos aprender com isso, irmãos. Nós podemos aprender que tomar cuidado com as alianças que nós estamos fazendo. Tomar cuidado com as alianças. Não estou dizendo para você não ser amigo, não ser colega de alguém que não seja crente, ou de alguém que não seja cristão, que não sirva a Deus, que não segue os princípios que nós seguimos. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que você deve tomar um grande cuidado para que essa amizade não te influencie para as coisas erradas, para que as alianças que você está fazendo não seja uma influência para a sua queda. Porque o mais fácil de se fazer, irmão, é o errado. Uma criança, o que você sempre fala para uma criança? Não faz isso, não faz aquilo. Temos uma tendência, irmãos, a fazer as coisas erradas. E se a situação errada aparece de uma forma mais promissora e com mais facilidade, com certeza temos a tendência também de caminharmos para ele. Eu já fui adolescente, nós temos aqui jovens, adolescentes, e sabemos que a influência num círculo de amizade, como pesa. Por isso que você vê os adolescentes e jovens sempre em grupinho. Porque vamos fazer isso, todo mundo vai. Vamos fazer aquilo, todo mundo vai. Irmãos, porque isso é natural, a influência, né? E nós temos aqui um grande problema quando essa influência é para o mal. Quando essa influência é para o pecado. Quando essa influência quer trazer o quê? O dano para a nossa vida espiritual. E isso tende a acontecer em diversos lugares. Pode ser no seu vínculo escolar,
pode ser no seu trabalho. E quantas pessoas na faculdade, quantas pessoas deixaram, né, esse vínculo prejudicar a sua vida e se afastaram do Senhor. Por quê? Porque foi deixando isso entrar de pouco a pouco, de pouco a pouco, de pouco a pouco. Daqui a pouco eles estavam aqui, distante de Deus. Portanto, temos que tomar um grande cuidado com as alianças que fazemos. Temos que tomar um grande cuidado com quem nós unimos e com quem nós estamos decididos a caminhar juntos. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 16. A palavra do Senhor diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno ou diabo? O que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Paulo coloca aqui, não se coloque em jugo desigual. Por quê? Ele já coloca o extremo, porque são extremos, irmãos. A luz e as trevas, Deus e o maligno. Então perceba aqui que Paulo ele mostra que não tem como ter um vínculo, não tem como ter uma associação. E eu louvo a Deus, por quê? Porque Deus ele sempre está nos alertando, sempre está nos avisando. Então quando a gente está numa lição aqui falando que Deus peleja pelo seu povo, nós temos que entender, antes de nós entrarmos aqui nessa grande batalha, antes de nós entrarmos nessa grande peleja, o quê? Que Deus quer pelejar por nós, porém, nós precisamos tomar o seu caminho. Josafá, ele é repreendido pelo Senhor. Josafá é repreendido pelo Senhor e volta ao caminho de Deus. E ele percebe que a sua escolha levou ele ao fracasso. Existe uma certa frase que sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. E nós temos aqui Josafá nos mostrando sabiamente aqui para nós que a aliança com o ímpio, ela só traz fracasso. E mesmo que Acabe fosse rei de Israel, ele era um rei ímpio, porque ele não obedecia a Deus, ele não obedecia os mandamentos do Senhor. Por isso, precisamos tomar um grande cuidado com as alianças que vamos fazer, com os negócios que vamos fazer, as sociedades que vamos fazer. Não que você não possa ser sócio de um ímpio, não, mas você deve tomar um grande cuidado. Que tipo, vamos dizer assim, que tipo de sociedade é essa e como ela, e pensar para o futuro. Porque, irmãos, você acha que o problema de Josafá só foi aqui? Você se engana. O problema de Josafá não acabou por aqui não, irmãos. Porque Josafá ele passou um perrengue aqui de ver a morte de perto e Deus dar um livramento, né? Porque ser cercado pelos carros dos inimigos e quase morrer, mas a Bíblia diz o quê? Que Deus deu livramento. Mas o problema de Josafá acabou aqui não. Essa aliança trouxe problemas futuros. Porque o seu filho, Jorão, que poderia ser um grande rei, como foi Josafá, o que ele fez quando ele assumiu o reinado? Ele matou todos os seus irmãos. Todos os seus irmãos. Isso com a aval de quem? Sua esposa Thamia. Então, irmãos, a aliança que ele fez com Acabe não propiciou somente um grande problema para ele, mas para a sua família. O seu próprio filho matar os seus irmãos. Então a gente percebe o quê? A gente percebe que as consequências podem ser mais danosas do que parecem.
as consequências podem ser bem piores do que parece. Ah, mas eu vou ganhar ele para Jesus, irmão. Eu vou começar a namorar com ele, eu vou ganhar ele para Jesus. Por que ele não vem primeiro para Jesus? Por que não espera ele vir para Jesus? E realmente é o que o Senhor Jesus preparou para você? Porque é justamente isso. A gente sempre quer o quê? As coisas boas. E não é errado, irmãos. Mas será que aquilo que parece ser bom é o que o Senhor tem preparado para nós? Ah, mas ela disse que vai vir para a igreja, ela vai... Mas espera aí, tome um grande cuidado, porque a gente vê aqui que Josafá foi persuadido, ele foi levado na lábia. Quem sabe você está sendo levado na lábia e não está percebendo. Por quê? Porque muitas vezes, quando nossa vontade é de fazer o que nós queremos, nós não ouvimos ninguém. Nós fechamos o ouvido, não queremos saber, e brigamos até mesmo com as pessoas que nós amamos. Brigamos com nossos pais, com as nossas esposas, nossos maridos. Não, eu quero fazer isso, eu estou certo. Não, nem sempre nós estamos certos. Então nós temos aqui um alerta de Deus para nós. Opa, se a luz de Deus está acendendo para você e um alerta, um fracasso não só momentâneo, mas as consequências mais à frente, como foi com Josafá. Então nós vemos aqui o grande problema e o grande risco de nós termos uma aliança com ímpios. Quando nós falamos ímpios aqui, irmãos, nós falamos daqueles que conhecem e não obedecem a Deus. Então tomem um grande cuidado com isso, né? Porque uma coisa é uma pessoa que não conhece a Deus, agora outra coisa é uma pessoa que conhece a Deus e segue da forma errada. E Acabe era dessa forma. Então Josafá entra num grande problema, mas o Senhor concede graça e misericórdia. E eu sei que o Senhor nessa manhã também concede graça, concede misericórdia para nós acertarmos e voltarmos a tempo ao que o Senhor tem para nós. E a Bíblia diz que no ponto 3 fala de uma batalha épica, né? Essa batalha realmente é uma batalha épica. Ela tem um grande aprendizado para nós, e a gente sempre prega sobre, né, os irmãos que sempre vão falar sobre Josafá sempre destacam essa batalha, como eu disse no começo, mas alguns pontos são interessantes de nós olharmos aqui. Primeiro, que Josafá ele voltou ao Senhor, né? Josafá ele voltou ao Senhor, e Josafá restabelece novamente ali, fortalece o seu reinado, né? Fortalece o seu reinado com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor. E é justamente nesse ponto, irmão, que nós precisamos destacar. Quando a gente está retornando, quando a gente está voltando ao Senhor, quando a gente está, não, Senhor, agora eu vou seguir firme. Vou agora em todos os cultos, né, mesmo com a pandemia, vem de máscara aí. Vou jejuar uma vez por semana, 2 vezes por semana, vou fazer orações. É aí que o inimigo busca o quê? Busca investir contra as nossas vidas, irmãos. Porque Josafá tinha ali acabado a sua aliança com Acabe havia morrido, e ele fortalece o seu reinado com a presença de Deus, com o ensino dos mandamentos do Senhor. E agora o que aparece? Três cidades, agora, 3 reinados. 3 reinados agora se unem para lutar contra quem? O reinado de Josafá. Isso está em 2 Crônicas capítulo 20. Nós conhecemos muito bem essa história. Então, irmãos, sempre que nós estaremos tentando buscar ao Senhor, em ter uma vida mais próxima de Deus, o diabo vai tentar contra as nossas vidas. Ele vai tentar nos afastar daquilo que o Senhor tem para nós. Tem para nos amedrontar, nos assustar, dizer, não, agora acabou, agora é o seu fim. E quando Josafá recebe essa notícia, aí a Bíblia começa a nos mostrar que atitudes aqui que nos faz galgar para uma vitória. Então nós vemos aqui que Josafá, primeiro, ele utiliza armas poderosas. Quais são as armas poderosas? Quando a gente olha para essa passagem, a gente fala o louvor, né? O louvor, não, o louvor foi o último, e o louvor não foi nem arma. Você sabia disso? O louvor não foi nem armas que eles usaram, porque as armas que eles começam a utilizar aqui é o que? A oração
e o jejum. Algo que nós temos desprezado nos nossos dias. Responda para você mesmo. Faz quanto tempo que você jejua? Responda para você mesmo. Faz quanto tempo que você tirou um período de oração a sós com Deus? Um período que você ficou sozinho no seu quarto, falou para o Senhor, orou mesmo. Não fez só aquela, Senhor, me perdoe, me dá, me perdoe, me dá. Não, que você realmente, o período que você tirou de oração ao Senhor, conversou com Deus e ouviu Deus falar com você. Quanto tempo nós temos gastado diariamente com o recurso da oração? Quanto tempo a gente temos pensado e como temos esquecido o poder que há na consagração e no jejum ao Senhor? Porque aqui mais uma vez, agora Josafá nos mostra um outro exemplo. Um exemplo de levar ao Senhor as nossas dificuldades. Irmãos, Josafá sabia que diante daquele exército eles poderiam ter uma grande perda. É por isso que Josafá, diante dessa situação, ele leva ao Senhor em oração e em jejum. O que eu quero aqui dizer para você é que todas as suas causas você pode sim levar ao Senhor em oração, porque Josafá não está pedindo uma troca para Deus aqui. Ele está se humilhando diante do Senhor. Está se humilhando diante do Senhor, pedindo a Deus uma resposta. E você pode fazer isso, irmão. Você pode fazer isso, meu irmão, porque um grande problema é que as pessoas confundem o quê? As barganhas com Deus. E esquece que quem trata de ensinos de barganhas com Deus, eles não falam das coisas espirituais, mas eles falam das coisas materiais. Dê 50 que Deus vai te dar 500. E isso é errado, irmãos. Não estou dizendo que Deus não pode dar, Deus pode dar, mas isso é barganhar. Mas quando nós falamos aqui da situação espiritual, a gente vê quase ninguém tocando nesse assunto. De você levar diante de Deus o quê? Com jejum e oração. E a gente tem exemplos bíblicos disso, irmãos. Quem não lembra da história de Jonas? Jonas passou 40 dias na cidade pregando. E qual era a mensagem de Jonas para a cidade? Vocês vão morrer. Deus vai matar você. Irmão, Jonas era um profeta de Deus e Deus falou assim, avisa lá que eu vou destruir Nínive. E qual foi a mensagem de Jonas? Jonas não pregou arrependimento para eles. Jonas só falou assim, olha, vocês vão morrer. Deus vai matar vocês. Essa era a mensagem de Jonas. Jonas não pensou, olha, Deus quer dar uma segunda chance para vocês. Não, a mensagem dele era, olha, vocês vão morrer. Deus vai destruir essa cidade. Qual é a atitude do rei da cidade? Gente, 40 dias o profeta está dizendo que Deus vai nos destruir. Vamos se humilhar diante desse Deus. Era uma cidade que não conhecia Deus. Era uma cidade que andava distante de Deus. Mas foi uma nação que fez o quê? O que eles fizeram? Entraram em jejum, humilhação e pediram, Deus, tem misericórdia de nós. E sabe qual foi o decreto do rei? Até os animais vai jejuar. Eita, aquele dia o Totó passou fome, irmão. O Totó, o Miau passou fome. Mas existe um propósito de receber a graça, a misericórdia de Deus. Que Deus tivesse misericórdia da vida deles. O que Deus fez, irmão? Deus teve misericórdia, glória a Deus. Deus tem misericórdia para a sua vida nessa manhã. Deus tem misericórdia para as nossas vidas nessa manhã. Deus tem misericórdia. E a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. E é por isso que nós estamos aqui, irmãos. Porque Deus nos alcançou com sua misericórdia. E foi utilizado o quê? As armas certas. Jejum e oração. Josafá colocou quem até para jejuar, irmão? Os animais não. Aqui a Bíblia diz que até criança de colo fez jejum naquele dia. Foram se humilhar diante do Senhor. E aqui me faz lembrar da insistência, da persistência que nós precisamos ter diante do Senhor. Jesus conta uma parábola do juiz iníquo, do juiz iníquo, que era um juiz muito mau.
Mas tinha uma mulher que todos os dias, uma viúva que todos os dias ia lá bater na porta do juiz: ó, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. E aquele juiz falou assim: olha, eu não estou suportando mais, mesmo eu sendo um cara mau, eu vou resolver a situação dessa mulher. Resolve a situação daquela mulher. E aí nos versículos seguintes diz assim, Jesus fala assim: olha, se um juiz mau, iníquo, ouviu a persistência de uma mulher, imagina Deus que escolheu vocês. Deus não é mau, Deus é bom, Ele nos ama e Ele nos ouve. Basta nós persistirmos e insistirmos. Josafá mostra aqui armas poderosas: jejum e oração. E nessa busca, Deus levanta um profeta chamado Jaziel, porque Deus percebe o coração daquele povo que estava pedindo o socorro de Deus. E a grande mensagem, que é o tema da nossa lição de hoje, diz: ei povo, Deus vai pelejar por vocês. Deus vai pelejar por vocês. Vocês não vão precisar guerrear, vocês não vão precisar entrar em embate. Deus vai pelejar essa causa por você. E nós, aqui nessas lições que nós temos aprendido, é exercitar a nossa fé. Exercitar a fé que nós temos em um Deus tão poderoso, tão grande e tão maravilhoso. Nós precisamos exercitar a nossa fé. E como é que vamos exercitar? São justamente nesses momentos. São justamente nessas situações que o exercício da nossa fé deve ser feito. E Josafá exercita aqui a sua fé. Ele traz aqui o exercício da sua fé. E quando ele recebe a mensagem de Deus dizendo: olha, Deus vai pelejar por vocês, Josafá faz o quê? Ele acredita. Nessa manhã, nessa escola bíblica dominical, quero dizer, Deus peleja por nós, meus irmãos. Deus peleja pelo seu povo. Tenha fé, acredite, tenha convicção do quê? Que aonde Deus peleja, você não precisa pôr a mão. Glória a Deus. Aleluia. Porque tem coisas, irmãos, que é para Deus fazer. Tem coisas que Deus faz. E às vezes a gente está impaciente. Às vezes a gente quer tomar uma atitude. A gente quer tomar a frente. Mas calma. A aula de hoje, a lição de hoje está dizendo: Deus peleja por você. E você não vai precisar pôr a mão. Você não vai precisar fazer nada, porque Deus já está fazendo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus já está fazendo por nós, meus irmãos. E qual é a atitude de Josafá no outro dia? Aleluia. Essa atitude é linda, porque não é uma ordenança de Deus. Não é uma ordem de Deus. Ó, coloca o povo na frente para cantar, não. Josafá toma essa atitude. A Bíblia diz que Josafá separa os cantores e diz assim: olha, vocês vão na frente da batalha, porque já que a gente não vai pôr a mão nessa batalha, a gente já vai adorando, a gente já vai agradecendo, a gente já vai exaltando. É uma atitude de fé, irmãos, aleluias. É uma atitude, é uma escolha que Josafá fez. Ele acreditou tão piamente que Deus estava pelejando por eles, aleluia, que Deus recebe o louvor daquele povo. E Josafá acredita tão fielmente nisso, que coloca os levitas, eles vão cantando, vão indo para a batalha, e eles vão adorando, vão louvando. E quando eles chegam lá, irmão, eles recebem uma grande surpresa, né? Tem uma grande surpresa e um grande presente de Deus. Enquanto eles estavam preparando para ir, enquanto eles estavam, quem sabe, ali, um caminhar, a Bíblia diz que os exércitos, dois se uniram contra um e mataram, dois se uniram e mataram o exército, depois os dois se degladiaram. E quando eles chegaram lá, qual foi o trabalho deles, irmãos? Não precisou nem puxar a espada. O trabalho deles foram levar todas as riquezas que sobraram daquela guerra, porque o Senhor pelejou por eles. O Senhor vai pelejar por nós, irmãos. O Senhor está pelejando por você. E o trabalho que você vai ter vai ser, sabe do quê? Só de receber. Glória a Deus. Receber a resposta, receber a vitória, porque essa é a promessa de Deus, essa é a palavra de Deus para a nossa vida nessa manhã. É acreditarmos que o Senhor está pelejando por nós.
E a Bíblia diz que eles, por 3 dias, quantos dias, irmãos? 3 dias. 3 dias eles estiveram lá, pegando os despojos. Chegou no 4º dia, já não dava mais, já estavam cansados de tantas riquezas que Deus havia concedido para nós. Então nós vemos aqui uma batalha épica e vemos Deus operando maravilhosamente. Quando Deus diz que peleja por nós, nós não precisamos nem colocar as mãos. Se Deus diz que é para marchar, marche, mesmo que o mar esteja fechado, continua marchando, porque ele vai se abrir. Se Deus diz que não é para ir, fique, mas obedeça a voz de Deus. Concluindo a nossa lição, a conclusão diz assim: obedecendo a Deus, Josafá colocou os levitas à frente do exército, e enquanto louvaram, o Senhor preparou emboscada contra os inimigos de Judá, de modo que se destruíram uns aos outros. Somos o povo do Senhor, e Ele guerreia as nossas guerras, e enquanto formos fiéis, adoradores. Então perceba que para o Senhor pelejar as nossas guerras, nós precisamos manter o quê? A fidelidade, uma vida de serviço e de adoração a Deus. Deus abençoe sua vida. Quero encerrar aqui esse momento fazendo uma rápida oração. Curve sua cabeça e ore comigo. Senhor Jesus, quero te agradecer por este momento, por aprender da tua palavra, por aprender mais de ti. Pedimos a graça do teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada irmão que está ouvindo, assistindo e está presencialmente. Deus, se porventura, Pai, aqueles que estavam no caminho, Senhor Jesus, de cometer um erro, Senhor, muda a direção, muda a rota, restaura, Senhor, famílias, restaura casamentos, restaura os lares, Senhor. Deus, guerreia pelo seu povo. Entra, Senhor, nessa peleja, Senhor, onde as nossas mãos não alcançam. Entra, Senhor, nessa guerra, Senhor, onde nós não podemos fazer nada, mas nós sabemos que o Senhor pode, que o Senhor é poderoso e que o Senhor é o nosso Pai, que está cuidando de nós, de tudo, Senhor, que nós necessitamos. É no nome de Jesus que nós te agradecemos. Em nome de Jesus nós te louvamos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal, é maravilhosa, né? Tivemos grandes lições aqui essa manhã. Tivemos lições dos erros de Josafá, por suas escolhas. E quem sabe, irmãos, nós estamos vivendo em alguns erros, mas o que é maravilhoso, que a misericórdia do Senhor é infinita. É infinita. E se estamos aqui essa manhã, é por causa das misericórdias do Senhor que não somos consumidos. E quem sabe por suas escolhas está vivendo momentos difíceis, porque as escolhas têm um preço. Mas essa manhã o Senhor é a nossa misericórdia, está dando a oportunidade para mim e para você. Que lição maravilhosa. Deus abençoe o Diácono Arlindo. Tivemos aula maravilhosa essa manhã, irmãos, que possamos continuar firme na presença do Senhor, porque o Senhor é misericordioso com as nossas vidas, assim como foi com Josafá. E é interessante, irmãos, que aprendemos as ferramentas para a nossa vitória. Ferramentas essas que muitas vezes temos ouvido falar: o poder da oração, do jejum. Mas que o Senhor nos despertou essa manhã, aqui continuar firme, orando e jejuando, que a vitória é certa. E entender, irmãos, o louvor e a adoração. Josafá entendeu o louvor e a adoração. Não adorar a Ele por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele já deu, que é a nossa vitória, porque o Senhor peleja por nós. Amém? Quero convidar aqui o pastor Itamar para estar fazendo essa oração e encerrando. Deus abençoe cada um que aqui está presente, aqueles que estão acompanhando nós pela online, o Theo, pela tua assistência técnica, e os irmãos que aqui estão presentes. Deus abençoe a todos. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe grandemente a todos, né? Essa aula foi pontual sobre os dias que estamos vivendo. Nós estamos felizes pelos adolescentes. Se fosse premiar hoje a quantidade de presença, os adolescentes ganhavam de 20-0. Mas não é esse o objetivo de exaltação e nem de premiação por presença. Isso é algo de gratidão a Deus.
Eu estou com uma dificuldade em minha mente, em meu coração muito grande nesses últimos tempos que estamos vivendo com essa pandemia. Nós tivemos uma aula pontual no sentido de jejum e oração, e não é isso que estamos vendo, não. Eu creio que foi um alerta para muitos de nós que venhamos atentar para isso, porque o inimigo é o nosso adversário, a nossa luta é contra o mal, e ele está trabalhando, ele não está dormindo. Nós temos que vigiar muito e orar. Foi a palavra que eu trouxe em Mateus 24 com a nossa irmã, que estava comigo orando e jejuando e consagrando, das 8 às 9, a Maria Clara. Temos trabalho importante na igreja que nós não vemos pessoas dispostas a fazer, que é jejuar e orar, que foi a aula de hoje. Nós oramos um mês de janeiro inteiro. Quando começou, a igreja estava lotada. No final de janeiro, tínhamos 20. No final do mês, poucos. Faltou perseverança. Deus é misericordioso e bondoso, Ele abençoa assim, senão não estávamos aqui não. Mas nós temos que fazer a nossa parte, crer que esse Deus também está vendo tudo, no momento em que nós precisamos jejuar e orar. Sem isso, nós não vamos conseguir. Estamos numa guerra travada, seja ela política, mas o diabo, nosso adversário, aproveita essas oportunidades para esfriar corações, para dividir a igreja, para fazer com que nós venhamos retroceder, como foi falado na aula, que venhamos deixar se levar por influência que não vem de Deus. Então foi muito providencial, foi muito direta esta aula, muito boa. Que Deus abençoe a todos que a ouviram, que possa levar. Jejue. Eu tenho dito sempre, separe um momento, como foi falado na aula, separe um período de oração. Nós temos aqui, se você puder fazer só na sua casa, devido a esse mal que aí está, mas separe. Diz assim, naquele momento eu quero ter um momento com Deus, nada vai impedir. Vou trancar o quarto, desligar celular e vou falar com Deus um período que você coloca no teu coração. Na igreja nós temos todo domingo das 8 às 9, toda terça das 19, toda quinta, toda terça das 19h30 às 20, toda quinta das 19h30 às 20 horas. Então, irmão, o jejum é um particular seu, como foi dito pelo Arlindo, não é uma troca, o jejum é uma oferta. Eu vou me abster, porque o Senhor é bom para comigo, porque o Senhor tem me livrado, e o Senhor automaticamente operará numa luta tua pessoal, como teve ali Josafá. Micaías, né? É o profeta que não era muito gosto, né? Era isso mesmo, não era muito bem visto, né? Micaías, muito falar Micaías, não era, porque ele falava a verdade, não é verdade? Vou encerrar já, né? Com certeza que o rei Acabe não ia gostar de ouvir, porque ele sabia que ele não estava bem. Já viram esse negócio? Foi muito bem colocado pelo Aline. Que Deus nos dê graça, irmão, e nos dê força nesses dias. Eu disse algo e tenho dito, e muitos para fazer, mas pastor só lança palavra de amedrontação. Não, é real. E eu creio que o Senhor fala no meu coração quando eu digo isso. Vai apertar, irmãos. Mas eu estou pensando que ser crente é só alegria, só regozijo. Não, a nossa luta é contra o mal. O nosso negócio é o céu. Na terra haverá muitas pelejas. Se não tivermos em jejum e oração, vamos estar em situação difícil. As batalhas espirituais, como esta guerra travada, só é ganha com jejum e oração. Deus abençoe a toda a igreja. Você que está em casa, peço aos adolescentes, domingo que vem, venham. Vocês estando aqui, vocês ajudam outros. Vou falar com a liderança de todos os departamentos, para que eles venham, para que possam também os demais vir. Porque, irmãos, se nós não fizer isso, um ajudar o outro, o que será da igreja? O que será de nós? Muitos sendo tragados pelo diabo, e nós vamos ficar como, irmãos? Sem estar jejuando e orando pela causa do meu irmão, por minha causa? Senhor, atenda a minha oração. Eu abstenho, Senhor, de um alimento para um período, de um particular com o Senhor. O diabo não vai prevalecer
nesta batalha, mas sim o Senhor. Sabemos que Ele é general de guerra e Ele pode, tem poder, e já é vencido esta batalha pelo sangue de Jesus. Mas Ele conta comigo e com você, para que venhamos também perseverar em jejum e oração. Deus abençoe a todos, mas vai apertar. Vai. Jesus vai voltar como? Quando está tudo regozijante na terra? O Senhor vai raiar nos ares quando tudo estiver muito bem na terra? Não. Quando houver justamente momentos difíceis, o Senhor vem e arrebata a sua igreja. Então vamos estar atentos nesse negócio, tá bom? Vamos pôr de pé, vamos orar e encerrar, né? Dá até a bênção apostólica hoje, porque eu creio que a aula foi muito boa, assim como é como se fosse um culto, né? Da bênção apostólica. Não vai ser o fim desse tempo de estudo, não. Vamos também dessa forma dizer, que o grande amor de Deus, né? Senhor Deus, obrigado pela vida do Arlindo, por esta aula, que venhamos, ó Pai, em nossos corações tomar uma retidão a cada dia que passa, e aprendendo do Senhor pela Tua palavra, vivendo a cada momento, ó Senhor, os Teus ensinos, que o Senhor possa dar em cada coração que ouviu na live, assim como presente, que vamos andar, Senhor, no momento que for em nossos corações alicerçado, que se o Senhor assim, no soar da trombeta, possa ver, Pai, multidões e mais outras multidões subindo, sendo levado para viver com o Senhor, ou para estar com o Senhor nas boldas. Ó Deus, que o Senhor nos dê direção a toda a igreja, a toda a liderança, para vivermos o evangelho genuíno de ser, Pai, a cada dia temente e obediente à Tua palavra, negando-nos ao Senhor e crendo no poder do nome santo, e decretado está todo mal que tenta contra a família, que tenta contra o corpo físico, em o nome de Jesus, que venhamos perseverar na fé, no amor, sendo agraciado pelo Senhor. Assim somos e assim agradecemos em o nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, e todos podem dizer amém. Deus abençoe. Está encerrada a EBD.